E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá a quarentena aí? Tá complicado, né? Bom galerinha, o seguinte, como a gente tá de quarentena, a gente não pode sair, a gente vai ter nossas aulas online, eu decidi fazer um estilo mais youtuber, falando sobre os nossos assuntos que a gente trata dentro da sala de aula, né? A gente tinha parado na arte em Roma, né? E eu vou tratar com vocês em 3 videoaulas, a arte em Roma, a arte românica e a arte gótica. Beleza? Obviamente vocês vão fazer aquele mesmo esqueminha que a gente faz nas nossas aulas. Slides, tá? E a explicação. No caso, os slides, os links para os slides, eu vou deixar aí no Teams, tá? E a videoaula vocês podem estar acompanhando. Eu vou fazer um batidão tudo de uma vez só, tá? Aí vocês vão acompanhar o assunto Roma, né? Se quiser para ficar mais fácil, pode acompanhar o assunto Roma. Dá uma pausinha e tal. Depois começa o assunto arte românica e depois arte gótica. Cada assuntinho dividido, ok? Lembrando que cada assunto tem uma atividade referente, tá? Vai estar tudo explicadinho aí no Teams e também aqui durante o vídeo eu vou explicando para vocês. Belezinha? Vamos lá então. A gente começou estudando sobre a arte na pré-história, lembra? Que tinha as pinturas rupestres, né? As pinturas rupestres elas tinham um cunho que mágico, não é verdade? Os homens das cavernas, assim ditos, eles faziam as pinturas nas cavernas, acreditando que quando eles faziam aquelas pinturas de animais mortos ou deles caçando, na hora que eles fossem caçar, aqueles animais estariam, vamos dizer assim, debilitados, estaria mais fácil para eles conseguirem a caça. Mas o homem não foi, de fato, primeiramente um pintor. O homem foi um escultor. Por quê? O primeiro período que a gente estuda é o período paleolítico. Paleolítico a gente pode também definir como o período da pedra lascada, porque os homens realmente lascavam as pedras para fazer as suas armas. Esses homens nesse período eram nômades, né, não paravam num local só, e eram coletores, tá? Caçadores e coletores. Depois a gente entra num outro período, que é o período neolítico. Nesse período é um período um pouco mais avançado, mas tem um grande espaçamento de tempo. O primeiro período é de 160 milhões de anos antes de Cristo, e esse segundo período é de 80 milhões de anos antes de Cristo, tá? O período neolítico. Nesse período também que podemos chamar de período da pedra polida. Por quê? Nesse período o homem realmente começava a polir as pedras para dar uma melhor desenvoltura para aquela arma que ele ia estar atacando os animais. Só que nesse período o homem deixa de ser nômade e começa a ser sedentário. Por quê? O homem começa a perceber que ele pode sair dentro das cavernas e criar as suas próprias casas. Também por causa de uma grande invenção, entre aspas, na verdade, o domínio do fogo. O homem começa a dominar o fogo e por isso ele pode sair de dentro das cavernas e ir para fora das cavernas ali, vivendo numa boa, podendo viver agora, começando a crescer suas primeiras tribos, né, vamos dizer assim. E essas primeiras tribos eram sempre desenvolvidas em volta de rios. Por quê? O homem precisa de água para sobreviver, o homem precisa de alimento, então ele começou a conseguir domesticar os animais, e aí também ele começa a ficar nas encostas desses rios aí. Beleza. Depois disso a gente vai passar para a Idade dos Metais. A Idade dos Metais já é uma época a Mesopotâmia, que a gente estudou também. Na Idade dos Metais o homem começa a fazer, tudo era teste, né? Eu sempre disse para vocês que tudo era teste. O homem tentava uma coisa, deu errado, tentava de novo até uma hora que dava certo. Na Idade dos Metais é basicamente isso, tá? A Idade dos Metais começa mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, tá? E ela vai terminar, entre aspas, mais ou menos 3 ou 5 mil anos antes de Cristo. A primeira idade é a idade do cobre, tá? O homem descobre o cobre, né? Só que o cobre ele era um metal assim não muito resistente, que é depois, com a fusão do cobre com o estanho, né? O homem misturou esses dois, teve o nascimento do bronze. Aí a idade do bronze já era um metal um pouco mais resistente, e depois, no finalzinho da Idade dos Metais, o homem acaba descobrindo o ferro, que é um metal muito mais durável, muito mais resistente também. Beleza? Beleza. Aí depois a gente entra na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia a gente tinha lá alguns povos conhecidos, né? Os acádios, os assírios, os babilônicos, os sumérios. Toda essa galerinha aqui, citei só 4 povos, tinham mais, tá? Mas essa galerinha aqui, esses 4 principais,
Era uma galerinha que se desenvolveu nas encostas dos rios e são grandes sociedades, cada um tem a sua grande importância. Mas a gente estudou bastante, falou bastante sobre os sumérios, porque os sumérios foram aqueles povos que conseguiram, que desenvolveram um sistema de escrita, como a gente conhece hoje em dia, né? A escrita cuneiforme, o alfabeto, como a gente conhece hoje em dia, tá? A gente estudou também que na Mesopotâmia tinha toda aquela questão que os homens agora começavam a fazer pinturas para ornamentar interiores. Também o uso de algumas cores do tom mais pastel, amarelo, laranja, vermelho, sempre tratando ou de guerras ou de questões mitológicas. Nesse período aí, na Mesopotâmia, os homens começaram a acreditar em deuses de fato, mas os deuses deles eram deuses antropomórficos. O que é isso? Metade ser humano, metade animal. Isso não tinha lá na pré-história. O homem não acreditava na pré-história em deuses, divindades. Ele acreditava nos elementos da natureza. Vamos ter também grandes construções, como o zigurate de Ur, que está aqui do lado, para vocês verem. É uma construção que vocês podem ver que tem um pouquinho de semelhança com uma outra civilização, né, que tem uma construção bem famosa que a gente vai ver daqui a pouquinho. Os povos da Mesopotâmia também tiveram um grande papel na evolução toda da sociedade, porque eles também eram grandes mercadores, né? Já ouviu falar da Torre de Babel, aquela grande torre que fala até na Bíblia? Na Bíblia, né, a Torre de Babel, ela era uma construção onde os homens tentavam chegar até os céus, né? Aí Deus ficou putaço com o negócio, aconteceu? Foi lá e mandou, cada um agora falava numa língua diferente, e aí ninguém conseguia mais se comunicar. Mas também, historicamente, né, diz que a Torre de Babel, na verdade, ela era um grande shopping center. Vários mercadores de vários locais iam nesse grande prédio, entre aspas, que tinha na Mesopotâmia. Depois disso, a gente vai falar sobre os egípcios. Para falar sobre os egípcios é muito fácil, por quê? É só a gente lembrar de religião. Religião. Eles são o primeiro povo a acreditar na vida após a morte. É exatamente isso. É basicamente isso que se vai basear a arte no Egito. Na arquitetura, né, construção de pirâmides, lembra do zigurate de Ur que eu tinha falado? As pirâmides lembram bastante o zigurate de Ur. Só que as pirâmides elas vêm a partir das mástabas. As mástabas eram construções, são os primeiros túmulos. E aí, depois das mástabas, com uma evolução, nascem as pirâmides, ok? As pirâmides que também são túmulos dos faraós, de pessoas mais importantes. A pintura normalmente era feita aonde? Dentro das pirâmides ou em templos, tá? Vamos lembrar uma coisa muito importante, a lei da frontalidade. As pinturas não eram feitas de frente, elas eram feitas sempre de lado, só que o olho era feito de frente. A presença das cores pastéis, normalmente as pinturas sempre estavam retratando ou a história do faraó, sempre, obviamente, né, exemplificando que ele era muito grande, que ele era muito top mesmo, ou falando sobre a história de algum deus. A gente também não pode esquecer que nas pinturas egípcias elas não tinham profundidade, então tudo que era visto num plano só, ou 2D, vamos dizer assim. Ela também não tinha aquele esquema de altura, tá? Tudo era na mesma altura, a pirâmide era do mesmo tamanho do faraó. Tinha também a questão hierárquica, o faraó era sempre representado de uma maneira maior do que os outros representados ali. Ou o deus, né, era representado muitas vezes da mesma altura do faraó, e os súditos, ou camponeses, ou pessoas com um pouco menos de status, era representado menor nas pinturas. A gente vai ter também as esculturas, que normalmente as esculturas estavam sempre presentes dentro dos templos, sempre para Deus, né, para estar falando alguma divindade aí. Outra coisa que acontecia é que no Egito começou essa questão do sistema de colunas. Lembra das colunas que a gente já falou? Papiriforme, lotiforme, palmiriforme. São todos os estilos de colunas que temos ali. Por que a gente fala das colunas? Porque é importante por causa desse povo que a gente vai estudar agora, que são os gregos. A gente falou dos gregos também, vocês lembram disso? Os gregos são, assim, um povo muito importante de ser estudado. Por quê? Foi ali onde o auge da arte chegou, né, na antiguidade. Por quê? Essa galera se preocupava muito com a beleza ideal. Os gregos, quando começaram a fazer suas primeiras obras artísticas, vamos lembrar aqui das esculturas, eram esculturas chamadas de coros. Por quê? Eram homens jovens, bem eretos, retos, rígidos, né, sem movimentação no corpo. Isso não tinha ainda, né? Se a gente for estudar os gregos, a gente tem que pensar que eles têm, na verdade, 3 períodos aí.
o arcaico, o clássico e o helenístico. No arcaico é o período mais primitivo, é o período onde os homens estão começando a desenvolver uma arte um pouco diferente. Isso vale para tudo, tá? Tanto na arquitetura, quanto na escultura, quanto na pintura. Na arquitetura, a gente vai ver a construção de alguns templos. Só que esses templos, eles vão ter para a gente saber qual período que é, normalmente nos templos a gente vai olhar no capitel. O que é o capitel? Ele é a ponta superior da coluna. Lembra que as colunas gregas, eu falava para vocês, que eram todas divididinhas em 3 partes? Capitel, a fuste, né, no caso a gente chama que é a própria coluna, e a base, ok? Cada templo tem um tipo de coluna diferente. No arcaico, a gente vai ver o capitel, né, a parte superior ali, chamado de capitel dórico. Tá? Esse capitel dórico ele não tem tanta coisa assim, sabe? Ele é mais rústico, vamos dizer assim. Né? Ele não tem tanta elaboração. Depois do período clássico, a gente vai ter o capitel jônico. Esse capitel ele já é um pouco mais elaborado e ele tem formatos de caracol, né? Como se fosse um caracolzinho lá no capitel. Só que esse daí ele já tem a base. No arcaico não tem base nas colunas. E depois a gente tem o período helenístico, que no caso é a obra mesmo helenística, né? Que foi quando os povos helenos entram em contato com os povos gregos. Esse capitel, né, da ordem coríntia, né, Corintio, esse capitel ele é um capitel mais rebuscado, ele tem mais detalhes, né, e é todo mais trabalhadinho. Beleza? Isso é bem fácil. As pinturas na Grécia a gente vai ver bastante as pinturas feitas em vasos. A gente pode ter vasos com fundo negro e pintura laranjada, ou fundo alaranjado e a pintura em negro, sempre trabalhando a questão de sombra, beleza? As esculturas, elas param de ficar tanto dentro dos templos, também começam a aparecer nos meios urbanos, tá? Temos a construção dos teatros, né? Temos um grande exemplo que é o Teatro de Epidauro, né? Que é aquele teatro feito nas encostas de barrancos, né? Onde fica toda arquibancadinha e tem um palco em formato de meia-lua embaixo, né? A gente trabalhou e falou sobre isso, que tinha o teatro de cor e assim por diante. O teatro que ele é presenciado na Grécia por causa do deus Dionísio, né? O deus Dionísio que era o deus do vinho, o deus da festa, né? A galera adorava ele. Nessa época a galera perdia as estribeiras. Beleza? Isso aqui foi um resumo rapidão de tudo, nem foi tão rápido assim. Tá, beleza. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Roma, beleza? Vamos dar uma respirada aí, tomar uma água e vamos voltar agora para Roma.